Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ajustar aqui pra gente já começar. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, beleza? Né? Bom dia Ana Lara, bom dia Bruno Vitorino, bom dia a todo mundo. Nós estamos aqui para o assunto do dia. Eu vou tomar logo um café, galera, aqui. Tava uma noite boa essa noite aqui, hein? Bom dia, Gilson. Pra dormir até acabar, né? Mas não pode dormir até acabar, né? Bom dia, hoje vai ser um assunto legal, hein, cara? Sentem aí, acalmem o coração de vocês, tá? Hoje vai ser um papo um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, beleza? Vamos devagar aí no assunto hoje aí, devagar assim, né? Vou conduzir vocês, né? Dar um tempinho aí pra conduzir vocês bom dia, Keila, a um assunto, né, que eu postei ontem. Agora eu tô postando o tema lá só pra ver quem viu lá, quem leu lá, quem leu o tema lá. Quem leu o tema lá, escreve aí que eu vou fixar. Vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Vou começar a cobrar de vocês, cara. É a aula do escolinha. Aqui é a escolinha, vou começar a cobrar, beleza? Deixa eu ir arrumando aqui, só um minutinho. Buenos dias, galera, buenos dias. E aí, quem leu lá o tema lá? Quem leu, escreve aí. Quem não leu, tá menos um pontinho aí na nota final, entendeu? Pô, o vizinho tá falando aqui barbaridade, cara. Fala 2 idiomas aqui, o vizinho aqui, é britânico e berrânico. Tá saindo aí no áudio pra vocês, hein? Ou não? Ó, quem tá ouvindo aí? Se vocês estiverem ouvindo, vocês já me falam. Deixa eu dar uma aumentada no som aqui. O vizinho fala berrânico e britânico. Galera, seguinte, bora nessa disposição aí de vocês. O que aconteceu com vocês aí? Travou, congelou? Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem aí. Cara, então, eu tô falando, me avisem aí. No comentário, se estão ouvindo bem. Fala aí. Tudo certo, Bruno? Então, beleza. Beleza, galera. Seguinte, vamos lá. Tá, quem quer fixar aí o nome aí, né? Vai estar o vizinho. Você tá falando em línguas estranhas, cara. Dois idiomas que só eles entendem, né? Enfim, né? Vamos lá. Galera, seguinte, tema que eu vou trazer pra vocês hoje, tá? Um tema um pouco mais tranquilo, calmo. Vocês vão ter que ter atenção aqui, prestar atenção mesmo no que eu vou falar. São coisas que acho que alguém daqui já deve ter ouvido, mas a maioria acho que não. Tá? Que é sobre a estabilidade do seu espírito. Tá? Que é isso, então? Ou da sua alma, sei lá. Não vamos misturar as coisas agora, não vou explicar a diferença entre alma e espírito aqui agora também, que isso não é o lugar para se fazer isso, tá? Mas tudo bem, pode ser espírito. Se você quiser entender como espírito, como alma, tá? Entenda aí. É só instabilidade interior. Eu ia colocar instabilidade espiritual lá, né? No tema, então assim, o que é isso? É a abertura, né? E um olhar, que o ser humano tem que cultivar, né? O ser humano ele precisa cultivar isso, né? Esse tipo de estabilidade, buscando pontos, né? São pontos que abrem esse tipo de estabilidade no ser humano, na alma humana, tá? Vamos dizer assim, então, na alma humana, tá? Então, tem lugares para se fazer isso, né? Tem maneiras de se fazer isso, de buscar essa estabilidade, tá? É por isso que eu tô pedindo um pouco de paciência para vocês, porque vocês vão ter que entender isso e praticar, tá? Eu gostaria muito que vocês praticassem isso na vida de vocês. Beleza? Então vamos lá. Tem alimentos, né? Vamos dizer assim, alimentos para a nossa alma, né? Para o nosso espírito, sei lá, como vocês queiram entender aí. Isso não importa muito agora, para fim didático aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Tá? Que conectam, vamos dizer assim, a gente com um lugar, né? Da onde, naquele lugar, parece que a gente tá... O que eu falo sobre instalação na realidade no final das contas, né? Quando a gente está nesse momento, quando a gente está nessa presença, nesse lugar, tá? E muita gente confunde isso, beleza? Eu já vi muita gente postando isso, confundindo isso, né? Sei lá,
é o que é o ciclo, os ciclos naturais e a instabilidade do espírito, tá? A gente pode colocar dentro dessa disposição de ciclos naturais os quatro, né, as 4 estações do ano, tá? Então, né, verão, outono, primavera e inverno, lá a gente pode colocar essas quatro estações, elas estabelecem uma relação com a gente, com o ser humano, tá? Isso é real, é fato. Então, ou seja, dentro da psicologia tem disposições psicológicas, ou seja, tem psicopatologias que florescem, né, no verão, lá na primavera e verão, entendeu? Tem disposições do ser humano psicológicas que elas tendem a aparecer com mais frequência no verão, outras no inverno, outras no outono, entende? Então, assim, sei lá, a depressão no inverno aumenta, às vezes, o nível de ansiedade na primavera ou no outono, entende? Então, assim, ou seja, isso vai depender muito de cada indivíduo também, mas, assim, existe uma prevalência, tá? Então, ou seja, o mundo material, né, a disposição do mundo material, o clima, o ambiente, ele vai, né, ter um certo tipo de pressão. A gente sofre com esse aspecto climático também. Isso é muito superficial, nós contas é superficial ainda, tá? Mas essa disposição que a gente pode buscar, e é isso que eu acabei de falar, né, que tem muita gente que se posiciona às vezes postando fotos ou se referindo à realidade assim de uma forma equivocada, que assim, uma pessoa tá lá, sei lá, diante de uma praia, diante de uma beleza ali natural, né? Tá olhando a praia, tá contemplando ali, né? Tem gente que coloca isso, né? Contemplem. O que é esse negócio de contemplem? A Carla sempre coloca, amiga minha, a Carla fala assim, ó, contemplem, né? Ela coloca uma paisagem e fala assim, ó, contemplem. Tá falando pra vocês, olhem isso aqui, né? Olhem pra isso aqui. Né, que é um tipo de exercício, né, um tipo de exercício que é diário, né, na verdade diariamente a gente tem que se colocar na posição pelo menos uma vez no dia, tá? Uma vez no dia, e eu prescrevo isso para paciente meu, assim, ó, cara, chega um meio-dia, sei lá, cara, é para fazer isso 3 vezes por dia, tá? Mas eu sei que às vezes o pessoal esquece. Quando você tem uma prática nesse tipo de atividade, você já começa a conseguir colocar 3 vezes ao dia essa prática, essa atividade que vai, né, alimentar, ou seja, isso é alimento para o seu espírito. Né? Eu falei isso numa live aí, não sei se foi ontem ou anteontem, não sei que dia que foi. Né? Se foi na sexta-feira, se foi na segunda, eu não lembro que dia que foi. Né? Eu falei assim, ó, acho que foi ontem mesmo, né? Eu falei assim que os olhos é a janela da alma, né? Eu falei isso aí, os olhos são a janela da alma. E se seus olhos estão sujos, sua alma também ela vai estar poluída. Foi isso que eu falei. É exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Vamos lá. Quando a gente tem essa realidade disposta, né? Eu falei, a pessoa tá lá na praia, vendo uma paisagem, fala, Deus, ela coloca assim, aquilo lá é Deus. Para ela aquilo lá é Deus. Não é que esteja errado, não é que seja errado que aquilo não é Deus. Né? Claro, Deus criou a realidade, né? Então, não estou falando de religião aqui, tá, pessoal? Não esqueça um pouco esse aspecto. Estou falando assim, ó, de uma força criadora, tudo bem, você vai acreditar do jeito que você quiser aí. Tá, quem criou a realidade, né? Quem criou? Então, quando a pessoa olha uma paisagem, olha lá, sei lá, uma praia, olha montanha, né? Olha essas coisas naturais, essa beleza natural do mundo, que está na disposição do mundo, e ela fala Deus, né? Ela fala aquilo lá é Deus. Tá quase, né? Quase isso mesmo. É quase isso aí. Né? Quase isso daí que você está percebendo. É que Deus criou a realidade mesmo. Ou seja, você está instalado agora, né, em um espaço de liberdade de uma criação. Então, querendo ou não, aquilo lá é uma percepção de beleza natural que corresponde a quem criou. Exatamente, tá certo, entre partes, tá? Entre partes, mas assim, o que é aquilo então? Né? Aquilo que você está olhando uma praia, eu sempre utilizo o céu, tá, galera? Então, assim, quando eu vou colocar para exercício dos meus pacientes, o que eu coloco? O céu. Por quê? Porque nem todo mundo tem praia, nem todo mundo mora no Rio de Janeiro, nem todo mundo tem uma disposição de montanhas, né? Sei lá, aqui em Jundiaí tem uma serra muito linda. Então, quem mora próximo lá consegue olhar para aquele lugar ali e contemplar aquela beleza, né? Deixar aquela beleza, né, que é aí que está o ponto, deixar aquela beleza entrar em você mesmo pelos seus olhos. E não só pelos seus olhos, mas você ficar quieto, ter um tempo, uns 10 minutos, no mínimo, de silêncio, observando aquilo, só olhando aquilo. Não é para fazer nada, não é para pensar em nada, é só para olhar, né, o céu. Eu fiz isso, eu tive esse exercício um tempo atrás. Eu sempre faço isso, né? Na verdade, eu sempre posto às vezes no final da tarde, o crepúsculo da tarde, porque é um horário de transição.
onde o céu está disposto de uma determinada maneira, onde já tem 2, 3 cores diferentes, fazendo essa ondulação do que é aquilo que corresponde nosso, espiritualmente o ser humano, nessa troca de horário. A gente tem isso dentro da gente, as disposições do nosso corpo perante o dia, elas mudam também, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu faço com um paciente meu e o que eu faço comigo mesmo, né? Tu sempre, pessoal, eu levantei de manhã. Tem gente que mora em apartamento, às vezes não consegue olhar para o céu de uma forma clara. Ela pega fatias do céu, ela pega recortes do céu. A não ser que ela mora num prédio muito alto e consiga pegar o horizonte. Como tem uma amiga minha, né, a Glaucia, ela, assim, ela sempre posta de manhã, às vezes você acorda bem cedo, ela posta de manhã o crepúsculo, assim, amanhecendo, assim, o nascer do sol, né, aquela penumbra meio assim e a claridade começando. Então, assim, ela sempre posta isso aí, porque isso é um meio de estabilização do seu espírito. A gente precisa fazer isso. Eu que estou confinado, todo dia estou confinado, assim, trabalhando confinado, olhando para as telas, falando com pessoas, né? Eu não tenho, às vezes eu preciso parar um horário do meu dia, que é o horário às vezes que eu vou no jiu-jitsu, é o horário que eu vou fazer preparação física, eu vou numa musculação ali. Aí o que eu faço também, eu fico quieto. Tem um tempo que eu fico quieto olhando pro céu, quieto assim, deixando aquilo lá, né, olhando assim pro céu. Ou aqui dá pra ver dali de cima, assim, a serra também. Às vezes eu vou lá e fico olhando um pouco ali, aquele negócio. Entendeu? Olhando assim, ó, o movimento, né, o movimento do dia, né? Eu fico olhando o movimento do dia. Você tem que ver o movimento do dia. Não é assim? Né? Às vezes a gente pega imagens aí, vídeos na internet do quê? De uma pessoa num lugar alto, né? Assim, ela tá num lugar alto, sei lá, no alto de um prédio, no alto de uma montanha, tá num avião olhando para baixo, ou ela tá vendo o mundo acontecer, não é assim? Ela tá vendo o mundo acontecer e ela tá parada. É como se ela tivesse se emancipado do mundo, ela tivesse dado um passo para trás. Não é assim? Se dá um passo para trás e olha aquilo ali e se deixa, né, se completar com aquilo ali. Fala, cara, o mundo tá acontecendo, né? Isso é um exercício excelente também. O mundo tá acontecendo, né? Os caminhões estão, né, indo fazer, né, o trabalho deles. Você olha, aqui dá pra ver a rodovia, né, dos bandeirantes ali, daí fala assim, cara, tudo não tá assim, na ação do mundo. O mundo tá acontecendo a todo momento. Todo momento, tudo tá acontecendo a todo momento. Tem gente morrendo, tem gente nascendo, né? Tem gente feliz, tem gente triste, tem realizações, né? Então, ou seja, tem realizações, tem tristezas, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo no mundo isso acontece ao mesmo tempo. Tá, isso é um tipo de instalação cronológica. Tudo está acontecendo a todo momento, a todo tempo. Ou seja, eu estou inserido dentro desse mundo. Não é esse mundo que completa a minha existência. Então isso traz uma calma para o nosso coração. Isso é verdade, traz uma calma. Quando a gente levanta de manhã e já pega o primeiro, né, a primeira claridade da manhã. Você pega um café, né? Fica quieto, olhando aquilo lá, olhando o céu. Você olha aquilo ali. Quem mora no campo, então, tem um privilégio. Você poder olhar a beleza ali que está disposta para você. Né? Natural. Não é assim? Por isso que tem pessoas que têm jardim, mas a pessoa está ali, ela tá... O que é meditar nesse sentido? Meditar é um tipo de abertura e conexão. Isso é meditação. Tá? A oração, depois, né? A gente vai falar sobre lá pra frente. A oração, ela entra aí. A oração não é uma coisa bagunçada, não é uma coisa acelerada, não é uma coisa de qualquer jeito, né? Assim, tá? Às vezes quando tá no carro, né? Você tá no carro, você tá no carro. Tem gente que vai e já liga o som. Entra no carro e já liga o som. Isso é um desperdício, isso é um desperdício. Meu carro não tem som. Quem já andou no meu carro sabe, o som do meu carro é um som velho, que só é assim, ó, é som original do carro velho. Ah, mas você não colocou uma multimídia? Eu escutei mil vezes. Pra quê? Pra não conseguir, porque às vezes eu ia trabalhar com o meu carro. Quando eu tava em outro lugar, tava trabalhando, eu ia com o meu carro. Então assim, pra que eu vou colocar uma coisa de dispersão se é o único momento onde eu posso sentar, ficar quieto, entendeu? Eu sento, fico quieto, e eu tô parado em movimento. É isso que por isso que todo mundo tem no carro, quando você tá no carro, às vezes tem um monte de pensamento na sua cabeça. Você lembra de coisa. Pode ver, todo mundo quando senta no banco do carro, vai de um ponto A a um ponto B, vai fazer precisa se locomover. O que a pessoa faz? Pega o celular, ela lembra das coisas que ela tem que fazer,
Ela pega o celular e começa a disparar áudio. Papapá, 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 pipipi, pipipi, pereré, pondo. Não é assim? Todo mundo faz isso daí. É um movimento, mano. Você tá parado, sentado. Não é assim? Você tá calmo. É isso que eu quero. E é isso que eu quero comunicar pra vocês hoje. Vocês precisam ter calma no coração de vocês. Calma, relax, calma, relaxa, cara. Confia. Tem que ter calma no coração. O cultivo da intelectualidade, o cultivo de qualquer tipo de virtude, né? O que é um cultivo, galera? O que é cultivar? Cultivar é você limpar um terreno, arar esse terreno, plantar alguma semente nesse terreno, cuidar desse terreno, cultivar, ou seja, você está cuidando ali, cultivando ele. Precisa do ciclo do tempo ali, da disposição do ambiente, não é assim? Para que aquilo frutifique, para que aquilo germine. É ou não é assim? Com o ser humano não é diferente. Não adianta você querer correr. Não adianta querer correr. Se vocês tentarem correr, prestem atenção. Se vocês tentarem correr com isso, vocês vão acabar caindo e quebrando a cara feio. É o que acontece com a maioria dessas pessoas. Ontem eu estava falando, o pessoal posta muito essas coisas aí da teologia da prosperidade, ou seja, Deus está me vendo, Deus vai ter o melhor para mim, eu aceito isso na minha vida, eu profetizo, papapá. O que é isso aí? Isso daí é uma agitação do Espírito, é uma agitação. Você está querendo barganhar com aquele que criou a realidade. Deus não é, né, caixa eletrônico para você chegar lá e querer, sabe? Não é assim, não é você pede e recebe, não é assim. Não é assim. Deus não funciona assim. Eu não tô falando nem de religião, cara. Eu tô falando de como vocês enxergam. Você assim, ó, a maioria das pessoas enxergam a realidade. Você não tem uma abertura, né, que já foi descrita por algumas pessoas. Estou procurando aqui um texto do Lavelle, tá, que ele fala sobre isso daí. Luiz Lavelle, né? O Luiz Lavelle. Tá, ele fala sobre isso daí. Ele fala sobre essa disposição, essa abertura do homem, né, com, né, essa força maior aí, vai, sei lá, com Deus, né, gente? É que eu tô falando assim, porque eu não tô querendo colocar entre paredes aqui de religião, tá? É assim, é uma coisa que a gente tem que cultivar na gente. Eu sempre posto isso no final da tarde, né? Eu posto... Deixa eu procurar aquilo lá, velho. Eu posto o final da tarde. Assim, eu ponho umas músicas meio malucas assim. Mas pra quê? Pra não ficar também aquela coisa que eu vou postar aquilo lá e pôr uma sinfonia, né? Vou pôr... Não, cara, não... Né? Vou colocar essas coisas aí. Por quê? Porque meu público é meio doido, maluco. Deixa eu procurar aqui pra vocês. Isso é um tipo de exercício que ele vai trazer estabilidade para o seu espírito, tá? Então a gente tem que ter esses momentos, né? Às vezes esses momentos acontecem hoje com a gente em um lugar inesperado. Às vezes a gente tem que buscar isso. Quando acontece em lugar inesperado? Quando você busca muito isso. Quando você já tem essa prática. Você tem que praticar isso. Entendeu? Você tem que praticar isso. Esse trecho do Luiz Lavelle, né? Ele fala, há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina e que a nossa vida nos revela a sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois, o universo volta a fechar-se, tornando-nos novamente solitários e miseráveis. Isso aqui é interessantíssimo, né? Ele conseguiu pegar, o Lavelle conseguiu pegar assim, o exato momento desse ponto que assim, ó, se você cultiva isso com você, chega um dia que isso vai se abrir no teu coração. Entendeu? Isso é um tipo de polimento dos olhos. Quando eu falo assim, a gente tem que polir, ó, se os olhos é a janela da alma e minha alma tá bagunçada, ela tá toda confusa, né? Eu tô cheio de confusão aqui. Eu acho que eu deveria ganhar mais dinheiro, acho que eu deveria mudar, ter um emprego melhor, acho que eu deveria não morar mais nessa casa, morar em outra casa. Acho que eu deveria, não sei se é esse mesmo, né, o casamento que eu deveria estar ou não. Eu não sei se, pô, será que eu fui uma pessoa, né, que, pô, como é, sabe, a sua alma tá conturbada, tá movimentada, ela tá suja, ela tá muito, né... O que as pessoas buscam então hoje em dia? Elas buscam um consolo espiritual, aonde? Né, em um lugar que vai dizer assim para elas, olha meu filho, você... né, tem que aceitar
né, a vitória na sua vida, você tem que ser, a prosperidade tem que bater em você, né, você é um filho de Deus, que Deus te ama, isso é verdade mesmo, Deus ama todo mundo, né? Mas você tem que profetizar, você assim, ó, a sua vida vai prosperar, você vai ter uma casa melhor, você vai ter um emprego melhor, você vai ter dinheiro, você vai ter tal. Você tem que ser próspero. O que a pessoa está vendendo ali? Ela está vendendo um domínio espiritual, ou seja, uma habilidade contemplativa acerca da realidade. Ela não tá te instalando. É comum não gostar de alguma mudança do dia. Exemplo, amo o pôr do sol, mas fico incomodada com escurecer. Quando o escuro chega, à noite me incomoda, mas à noite não me incomoda, mas o antes. Então, Paloma, o que acontece é o seguinte, isso daí é um exercício contemplativo, né? Então assim, eu olho um pouco para amanhã, né? Eu me instalo um pouco na manhã, no meio-dia também, né? Você para um pouco, fica um pouco quieto. Final da tarde, né? Você fala assim, mas escurecer me incomoda. Por que o escurecer te incomoda? Porque assim, eu vou né, te dar um exemplo aqui. Os maiores insights de estudo, pra mim, tá? Isso funciona pra mim. Os maiores insights de estudo pra mim foi na madrugada. Sempre na madrugada, tá? Eu durmo tarde, tá, galera? Maurício, mas você fala que todo mundo tem que dormir 8 horas por dia, que eu sei, galera, eu sei o que faz. É pra vocês, mas enfim, eu não tenho que fazer. Meu trabalho é esse daqui, eu tenho um monte de coisa pra fazer, e o único horário que só pra mim ficar quieto, às vezes, vendo uma aula, né, ficar quieto sozinho, no silêncio da madrugada, é isso que eu faço, né? Então é assim comigo, é assim, fazer o quê? É o preço que eu tenho que pagar, não tenho o que fazer, tá? Eu durmo mal mesmo, mal assim, eu durmo uns 6 horas, 7 horas por noite, vai fazer o quê? O Bruno falou, também isso funciona melhor na madrugada, então, ou seja, assim, é o costume. Por que você tem medo da escuridão? A escuridão é o vazio, do nada, né? Às vezes a agitação ou a mudança do tempo para você faz muito mais sentido. Mas assim, você tem a solidão, você cultiva a solidão? Solidão do seu eu mesmo? É isso que eu tô querendo fazer com vocês. Esse tipo de exercício, esse tipo de abertura. Entendeu? Eu fiz isso esse tempo atrás, aí eu sempre busco fazer isso daí. Eu tava lá na casa lá da chácara, lá do sítio lá, em São Miguel Arcanjo, lá como é bem afastado, né? Igual o pessoal de Minas fala, roça, tudo mais. A iluminação lá é baixa. A iluminação lá é muito baixa, a iluminação de rua, tudo, quase não tem. Então o céu ele fica perfeitamente visível. A disposição constelar, ela fica magnífica lá, assim, quando tá limpo, né? O céu tá limpo. E esse dia tava uma lua cheia, e o céu tava muito limpo. Não era lua cheia não, era nova. Tava o céu limpo, lua nova. E tava... Um dia não tava calor, não tava... Eu peguei uma daquelas cadeiras da vovó, que tem lá na área lá da chácara lá. Coloquei ela no meio de um lugar assim, do gramado, assim. Deitei. Peguei uma cobertinha né? Peguei uma coberta, me enrolei, deitei. Fiquei olhando pra cima. Fiquei olhando pro céu. Durante 1 hora, mais ou menos. Fiquei olhando pro céu durante 1 hora. Quieto ali, olhando pro céu, assim, ó. Olhando só, observando tudo aquilo ali. Eu fui tomado por eu fui quase que engolido ali pelo céu ali. Eu sumi assim. A minha visão periférica assim, ó, ela ofuscou, quase que escureceu tudo e só aquilo era presença pra mim. Só aquilo naquele momento era presença pra mim, né? No dia que eu fui, estava fechado, mas mesmo assim foi bom ficar lá fora quando a lua entre as nuvens. É isso aí, a gente ficou quieto olhando aquilo lá, deixando aquilo lá, né, olhando, polindo os olhos, deixando aquilo com aquilo penetra no nosso espírito, na nossa alma, entendeu? Sem ficar quieto, sem pensar em nada. Eu já atendi pessoas, isso é um tipo de sofrimento simbólico. Se você está assistindo essa live e você fala, Maurício, eu não consigo ver filme, Maurício, eu não consigo, a minha casa tem que ser clean, não pode ter um quadro, não pode ter muita coisa que eu não gosto, muita coisa que tem que limpar. Eu já vi isso de paciente, tem que limpar. Eu falo assim, cara, isso é uma doença, se você tem uma falta de domínio simbólico acerca da realidade. Isso é um sofrimento da alma humana. Tá? Isso é um sofrimento.
Esse tipo de, eu tenho medo de quando chega o escuro, isso eu sou do dia, igual que ele falou, sou do dia. Tudo bem, só que você tem que saber cultivar. Isso daí, às vezes, é um motivo de agitação interior. De você não conseguir sentar à noite, olhar para a noite e contemplar a noite. Entendeu? Contemplar a noite. Ah, mas eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da noite, Por quê? Porque você tá só se colocando à disposição da luz do dia. Isso é uma imaturidade simbólica. Entendeu? É uma imaturidade simbólica. Você está maduro só na disposição clara. Tudo que é claro para você, que não tem confusão, a confusão da noite. Todos os delírios, quando às vezes a gente está doente, com febre, te deita, fica mal, não consegue, levanta, fica incomodado, né? Aí depois deita, não consegue dormir de novo, levanta, fica delirando, meio ruim. Assim, todo mundo já passou por isso. Delírio, por que esse delírio bate à noite? Porque a noite é confusa. Assim, a noite ela é confusa. A noite, nada tá desvelado à noite. A noite ela é fechada. Ela é hermética. Entendeu? Eu falei pra vocês, essa live de hoje é diferente, galera. Vou forçar um pouco a inteligência de vocês. Não tem como fazer assim. Não dá pra chegar aqui e ficar só batendo, falando, faz isso, faz aquilo. Não, cara. Você tem que entender isso daqui interiormente em vocês. Senão não dá pra andar também. Eu não vou ficar só trazendo live aqui pra vocês também, só falando. Não. Falar dessas coisas. Isso daqui é o básico, cara. Que é o que você tem que começar a pegar pra fazer na vida de vocês. Entendeu? Tem que ter calma. Ó, as duas que falou aí, ó, Keila e Paloma. Ah, à noite, eu sou da noite, né? Fica incomodando. É como não gostar entre aspas. Claro que não gostar entre aspas, né? Eu entendi muito bem, né? Amo o pôr do sol, papapá. Você precisa olhar pro céu à noite quando tem nuvens passando, aquela massa de ar fria e a noite e a lua tá refletindo aquilo, né? Tá passando ali, ou à disposição da constelação, entendeu? Você tem que ficar ali olhando aquilo ali, entendeu? Quando tem pessoas que têm agitação quando tá chegando a noite, ansiedade quando tá chegando a noite. Esse tipo de agitação é o quê? É um medo daquilo que não tá exposto, entendeu? Pode ver, tem muita gente que no crepúsculo, final da tarde, quando começa a noite, aquela crise de ansiedade já começa. Por quê? Porque a pessoa vai ter que dormir. E o que é o dormir? Simbolicamente é o morrer. Entendeu? É o morrer. Dormir é morrer. É como se estivesse morto. Quando você morre, você tá solto, largado lá, você não consegue, né? Quando você dorme, o que é quando você dorme simbolicamente? Não é assim? Quando você morre, você tá largado, cara. Né? O mundo tá acontecendo ali, você tá largado. Quando você dorme é a mesma coisa. O mundo tá acontecendo, você tá largado. E no outro dia você renasce junto com o sol. Por isso que eu falei pra vocês. O ciclo natural e a instabilidade do seu espírito. Quando o sol nasce, você nasce também, você vive também de novo. Por isso que é importante acordar junto com o dia. Entendeu? Junto com o dia, tem que acordar junto com o dia. O dia raiou, você acorda junto com o dia. Quando a gente dorme até um pouco mais tarde, não é assim, né? A gente não acorda, como o pessoal fala, meio mastigado, né? Meio aéreo. Quem já dormiu à tarde, tá cansado pra cacete, né? Deita lá e dorme, aí acorda até, não sabe nem que dia que é, que hora que é, acorda todo descompassado. Por quê? Por causa disso. Então, veja eu falar, já tive problema com o anoitecer devido à ansiedade por ter que ir para o trabalho e não gostava no outro dia. Por quê? Porque você estava instalado no tempo. Entendeu? Ah, não gosto do meu trabalho, tenho que ir no trabalho amanhã, então eu fico ansioso porque você está instalado dentro do tempo. O que eu quero fazer com vocês, com esse exercício, é tirar vocês do tempo. Ah, mas como assim? É máquina do tempo agora? Você vai me suspender? Não, cara. Entenda, simbolicamente assim, ó. Isso daí acontece todo mundo, tá, Gelson? Isso daí acontece todo mundo. Já apareceu. Eu trabalhei no ambulatório de saúde mental. Eles criaram um ambulatório dentro. Tinha um ambulatório numa empresa grande aqui em Jundiaí. Eles criaram dentro desse ambulatório um departamento de saúde mental. Porque a empresa é gigante, parecia uma cidade. Tinha muito problema de saúde mental lá. Então, fui fazer residência lá. Eu fazia residência lá.
Entendeu? E aí depois eu fui lá pegar uns plantões também lá. E que acontecia muito isso daí, né? A pessoa chegava no domingo à noite, aquela crise do domingo à noite, né? Da musiquinha do Fantástico. E a pessoa fica, ai meu Deus, amanhã tem que voltar para aquela rotina de novo e tal, tal, tal. Por quê? Porque ela tá instalada dentro do tempo. Ela não tá conseguindo entender que, né? Ela não precisa estar presa, aquilo não é a vida dela, é um tempo da vida dela. Entendeu? É um tempo, só um tempo da vida dela. Ela não precisa estar presa ali dentro daquele trabalho. É um tempo da vida dela. Ela vai passar um tempo da vida dela entregando uma mão de obra e recolhendo um dinheiro só. Aquilo não... Prestem atenção. Aquilo ali, de empresa, escola, faculdade, aquilo ali não é uma vida real, vamos dizer assim. Por quê? Porque dentro da empresa... Dentro de uma empresa existe um código de conduta moral que só existe dentro da empresa. Tem as leis e as regras que só existem dentro da empresa. Da porta da empresa para fora, aquilo não se completa, não é real, não é assim? Pode ver, tem muita gente que se comporta como se estivesse dentro da empresa. Tem muita gente que leva esse título da empresa, ou quem ela é dentro da empresa, para fora da empresa. Por quê? Porque ela não tem uma densidade de espírito. O que ela é formulado junto, a personalidade dela é formulada junto com aquilo que ela construiu como carreira. Por isso que eu sempre falo, gente, não importa o que você faz, importa quem você é. No fundo, importa o que você é. Porque assim, se tira, vamos lá, você tira, né, aquela constituinte que é carreira da pessoa, o que sobra dela? Entendeu? Se não sobrar nada, ela não tem uma personalidade, nada. A personalidade dela está calcada em cima de uma carreira. Então não importa o que você faça, importa o que você é. Porque não importa se você é psicólogo, não importa se você é torneiro mecânico, não importa se você é médico, não importa se você é professora, fonoaudióloga, não importa o que você é. Importa que você, assim, o que você é no sentido de carreira, né? Qual que é a sua carreira? Né? Você não é sua carreira. Você é uma pessoa humana que pode exercer tua vocação através de uma carreira. Dá pra entender? E a pessoa, eu tô mal, eu tô aqui com aquele aperto no peito, tô meio ansioso, porque amanhã eu vou ter que trabalhar naquele lugar lá e tal, tal, tal. Por quê? Porque você está instalado junto com o tempo. Você diz assim, eu sou aquilo que tá lá no trabalho. Cara, mas espera aí. Você não queria estar lá então, porque você vai ter que fazer uma função que já te encheu o saco. O que você está fazendo fora desse tempo? Por isso que eu tenho uma live minha que só fala sobre o ócio. O que você está fazendo fora desse tempo? Né? O que você está trabalhando em você para que você não precise estar lá? O que você faz no seu ócio, ou seja, naquele momento que é folga? Eu descanso, entendi. Então você vai ser uma pessoa que descansa. Você quer ser quem? Uma pessoa que descansa. Né? O seu ócio diz muito mais sobre você do que... Né? É no ócio que a gente... Né, a gente tem que ser um artesão do nosso tempo livre. A gente constrói quem a gente é no nosso tempo livre, vamos dizer assim, que a gente não está no nosso emprego. É assim que funciona, a gente é o nosso artífice. Entendeu? A gente é o artífice da nossa vida, a gente que está construindo isso daqui. Entendeu? Só que o mundo não é só material, por isso que eu trouxe hoje para vocês esse assunto de abertura. De abertura de conexão espiritual, do seu espírito. Você precisa parar e olhar para o céu, mas a noite para mim incomoda. Aí que você vai fazer. Você vai parar, ficar quieto, olhando para o céu à noite. Mas me incomoda. Mas é para incomodar mesmo. Porque você tem medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Se isso é inescapável a todo mundo, mas escapa todo dia. Não é assim? Todo mundo tem medo. Por que você tem medo de morrer? Se é uma coisa inescapável e te escapa todo dia te escapa. Isso daí. Entendeu? Tem gente que tá tão agitado que ela não consegue olhar pro céu e ficar quieto olhando pro céu. Ela não consegue ver beleza em coisa cotidiana. Ela tá muito agitada, muito maluca. A cabeça dela tá muito, sabe? A ansiedade amanhã tem que fazer. Calma, relaxa, cara. Quieto. Fica quieto. Tem beleza na rua, você pisa na rua, você vê o dia amanhecendo, aquilo lá, cara, se compõe ali, a realidade se abre pra você. Entendeu? Por um momento você sente aquela instalação, cara, eu vivo nesse mundo aqui mesmo. Entendeu? Que bom. Isso vai desaparecer assim, ó. Você vai continuar seu dia
né, aqui no chão, nessa baixeza, pisando, tateando, como o Luiz Lavelli fala, né? E aí o mundo se fecha, a gente volta a tatear, né, como se estivesse meio perdido, entende? Só que a gente tem que buscar isso, é uma bússola do nosso espírito, é uma bússola interior. A gente tem que buscar essas coisas. Como que faz isso? Olhando para o céu, olhando para a noite, para a lua, entendeu? Você consegue fazer isso dentro do consultório, como eu tô aqui agora. Vai lá no Google, coloca assim, ó, pinturas de paisagem. Ou você vai lá ver esse dia eu mandei um vídeo pro meu amigo aí, o Bruno Vitorino, aí, de um senhor que tá lá, tem uma fazenda, ele cuida de gado, tudo. Cara, um lugar assim, fantástico, excelente, lindo, uma vida assim, com densidade. A gente só vê aquilo, escuta a pessoa contar um tipo de vida instalado no meio natural que você nunca às vezes vai chegar a ter. Entendeu? Você fica quieto ali, observando, cultivando, entendeu? Em silêncio, vendo aquilo. Tem gente que vai viajar, se preocupa mais com a foto que vai postar no Instagram do que com a própria viagem em si. Porque as pessoas foram para a Europa e sim, tiraram fotos ridículas, porque se preocupou com a foto, ainda tirou foto feia. E assim, o que a pessoa trouxe de lá no relato? Assim, e aí, como foi lá na Europa, tal, não sei o que tem, país tal. Ah, a comida é muito boa. Caralho. O que ela trouxe de lá foi o quê? A sensação do estômago. O estômago dela que tava falando ali. Ah, em tal lugar tem comida boa, tal outro lugar não tem comida boa. Eu falei, caralho, mano. É sério? É isso que você tem para relatar? Né? O que você sentiu gastronomicamente? Tudo bem, cara. É legal mesmo, sei lá. Você come uma comida diferente. Tem lugares aí na Europa que tem comidas fantásticas. Mas assim, e aí, cara? Né? Pô, cara, tem um lugar lá que eu tenho uma disposição natural ali, tem uma beleza na arquitetura ali daquele lugar, né? Daquelas ruas de pedra, daquelas casas, né? Parece que o tempo não sofreu né? Assim, está preservado, que o lugar está preservado. Parece que o contemporâneo não conseguiu agredir aquele tipo, né, de espírito daquele vilarejo e tudo mais. Cara, eu tô descrevendo um lugar que eu nem fui. Eu vi foto dessa porcaria aí. Entendeu? Não é assim? Só que a pessoa... Você entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vou estar muito distante pra vocês. Isso traz uma calma. Você tá olhando para aquilo, pra alma quase daquele lugar. Quando você olha pra realidade, você está olhando quase que pra alma daquele lugar. É a alma daquilo que você tá vendo ali. Entendeu? Não é só a superfície, não é só a periferia. Entendeu? Então é isso, galera. Não é isso aí. É o tempo e a eternidade. Beleza? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.